Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com funções com raiz quadrada. Por exemplo, raiz de x, raiz de 2x menos 1, raiz de 16 menos 4x. Nós também vamos aprender a calcular os interceptos de x e y dessas funções, como fazer o estudo de sinal da função com raiz quadrada e como esboçar o gráfico dessas funções. Bora começar? Então, vamos começar aqui, pessoal, com a função y igual a raiz de x. Vamos começar aqui pelo domínio da função. Eu sempre vou ter que ter esse cuidado quando eu estiver trabalhando com a raiz quadrada ou com alguma raiz par. A função com raiz quadrada, ela não existe para todos os valores de x. Por quê? Raiz de número negativo, botei aqui menor do que zero, o que acontece? Não existe. Então, essa função aqui, o domínio dessa função, a função só vai existir para quê? Quando o x for maior ou igual a zero. Para calcular o intercept y, basta eu colocar o quê? X igual a zero. Então, vou substituir lá na minha função, vai ficar y igual a raiz de zero. Y igual a zero. Para achar o intercept de x, basta eu colocar o quê? Basta eu colocar o meu y igual a zero. Então, vai ficar como raiz x igual a zero. Agora, para achar o valor de x, tal que raiz de x seja igual a zero, eu vou me lembrar do seguinte. Eu vou me lembrar que raiz de zero é igual a zero. Então, basta eu colocar o quê? X igual a zero. Perfeito. Agora, sinais da função. Lembrem-se, para calcular o sinal da função, eu sempre começo pelo intercepto de x. Aqui, o meu intercepto de x é igual a zero. Agora, eu também vou me lembrar do seguinte, a minha função só existe para quê? Para x maior do que zero. Então, para x menor do que zero, a minha função não existe. Então, não adianta eu calcular o sinal da função no intervalo de valor de x, que a função não existe. Agora, para calcular aqui o sinal da função, eu vou me lembrar do seguinte. Raiz quadrada de número positivo é sempre positivo. Igual raiz quadrada de número negativo não existe. Então, x maior do que zero, eu vou ter o quê? Vou substituir aqui na função x positivo. Então, meu sinal vai ser positivo. Por quê? Porque raiz de número positivo é igual a um número positivo. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o esboço do gráfico dessa função. Organizei aqui todos os meus dados que a gente encontrou, domínio da função, x maior ou igual a zero, intercepto de y, y igual a zero, intercepto de x, x igual a zero, sinais da função, y maior do que zero, quando x é maior do que zero. Para me ajudar a esboçar o gráfico dessa função, eu vou fazer mais uma coisa. Coloquei aqui alguns valores de x e encontrei os seus respectivos valores de y. Por exemplo, x igual a 0, meu y igual a 0. X igual a 1, meu y igual a 1. X igual a 4, o meu y é igual a 2. E x igual a 9, meu y é igual a 3. Só fui substituindo os valores de x aqui dentro da minha função. Agora, eu vou marcar aqui os pontos no meu gráfico. Então, tem aqui o 0, 0, o 1 com 1, o 4 com 2, o 9 com 3. E agora, para finalizar isso aqui, eu vou fazer o quê? Vou só conectar esses pontos. Voilá! Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora, pessoal, vamos analisar a função y igual a raiz quadrada de 2x menos 1. Vamos começar aqui pelo domínio da função. Eu sempre tenho que me lembrar o quê? Que raiz quadrada de número negativo não existe. A raiz quadrada só vai existir quando
aqui dentro for maior ou igual a 0. Então, jogo o menos 1 para o outro lado, vai ficar 2x maior ou igual a 1, x maior ou igual a meio, ou 0,5, mesma coisa. Intercept y Eu faço o quê? Coloco x igual a 0. Então, vai ficar y igual a raiz de 2 vezes 0 menos 1. que vai ser raiz de menos 1. Raiz de menos 1 não existe. Então, aqui não tem intercepto de y. Intercepto de x, eu coloco y igual a 0. Então, vai ficar raiz de 2x menos 1 igual a 0. Eu sempre vou me lembrar disso aqui, ó. Raiz de 0 é igual a 0. Então, basta eu fazer o quê? Igualar 2x menos 1 a 0. Então, fica 2x igual a 1x igual a meio ou 0,5, a mesma coisa. Por último, sinais da função. Eu sempre começo pelo intercepto de x, 0,5. Vou olhar para o domínio da função. A minha função só existe para x maior ou igual a meio, então ela não existe para x menor do que meio. Então, para calcular o sinal da função, eu vou me lembrar que eu tenho a raiz de uma função do primeiro grau. Então, eu posso fazer o estudo sinal dessa função com raiz quadrada me baseando pelo sinal da função do primeiro grau. Então, vamos pensar, se eu tivesse uma função do primeiro grau, 2x menos 1, eu acharia o meu intercepto de x, que é x igual a meio, ou 0,5, mesma coisa. Olharia para o meu a, o meu coeficiente angular, eu saberia que o meu sinal da função do primeiro grau seria menos mais. Só que eu não tenho uma função do primeiro grau aqui, eu tenho uma raiz da função do primeiro grau. Então, eu tenho isso aqui. Então, para x maior do que meio, o meu sinal de 2x menos 1 é positivo. Raiz de um número positivo também é um valor positivo. Então, o sinal da minha função para x maior do que 0,5 é positivo. Agora, aqui estão todos os meus dados resumidos. O domínio da minha função x maior ou igual a meio. Intercept de y não existe. Intercept de x, x igual a 0,5. Sinais da função y é positivo quando x for maior do que 0,5. Coloquei aqui alguns pontos para desenhar essa função. Marquei aqui no meu gráfico os pontos. Então, eu tenho aqui, quando x igual a 0,5, o meu y é igual a 0. Quando x igual a 1, meu y é igual a 1 também. Quando x igual a 2,5, o meu y é igual a 2. E quando x igual a 5, o meu y é igual a 3. Então, agora eu vou só ligar os pontos para tentar esboçar o gráfico dessa função. Então, vamos lá. Vou lá. Aqui está o meu gráfico dessa função y igual a raiz quadrada de 2x menos 1. Então, vamos fazer aqui o último exemplo. Y igual a raiz quadrada de 16 menos 4x. Primeiro passo, determinar o domínio da função. Vou me lembrar que raiz quadrada de número negativo não existe. Então 16 menos 4x tem que ser maior ou igual a 0. 16 maior ou igual a 4x. 4 maior ou igual a x, ou colocando de uma maneira mais comum, x menor ou igual a 4. Então, minha função só existe se x for menor ou igual a 4. Intercept de y, eu vou fazer o quê?
vou colocar x igual a 0, y igual a 16 menos 4 vezes 0. Vai ficar raiz de 16, que é igual a 4. Então, para achar a intercept de x, eu vou colocar y igual a 0. Vai ficar raiz de 16 menos 4x igual a 0. E aí eu vou me lembrar que raiz de 0 é igual a 0. Então, basta eu fazer 16 menos 4x igual a 0. Então, 16 menos 4x igual a 0. 16 igual a 4x. X igual a 4. Para fazer os sinais da função, começo colocando o meu intercepto de x, que é igual a 4. Agora eu tenho que me lembrar que essa minha função só existe para x menor ou igual a 4, então ela não existe aqui para o lado. Para fazer o estudo de sinal dessa função, eu vou me lembrar que eu tenho uma função do primeiro grau dentro de uma raiz. Então, se eu analisar primeiro o sinal da função do primeiro grau, depois é só fazer a raiz desse sinal. Então, vamos lá. Então, vou analisar o sinal da minha função do primeiro grau, 16 menos 4x. Vou colocar o meu intercepto. Vou me lembrar que o meu a aqui é igual a menos 4, portanto, o meu A é negativo, então meu sinal vai ficar mais menos. E aí eu vou pensar, se para x menor do que 4, 16 menos 4x vai ser um valor positivo, raiz de um número positivo também é um número positivo. Então, o sinal da minha função aqui vai ser mais. Então, vamos organizar tudo que eu encontrei aqui. Vou escolher alguns pontos de x e achar os seus respectivos valores de y. E marquei aqui meus interceptos de x e y, mais esses dois pontos adicionais. Então, intercept de x igual a 4, x igual a 4, intercept de y igual a 4, e tem mais o ponto de x igual a 1,75, que o meu y vai ser igual a 3, e x igual a menos 2,25, e x igual a menos 2,25, e o meu y igual a 5. Agora, vamos conectar esses pontos para tentar desenhar o gráfico dessa função. Voilá! Esse é o meu gráfico da função y igual a raiz quadrada de 16 menos 4x. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.